Imagine só, você está sentado à mesa de um banquete, saboreando um prato delicioso quando descobre que aquele alimento foi preparado com carne humana. Como reagiria ao saber que tradições que você sempre respeitou escondem um segredo macabro? Foi exatamente isso que os moradores de Shosta, uma pequena cidade na fronteira do Império Russo, descobriram em 1892 quando um achado sinistro abalou os alicerces daquela comunidade pacata. Se você é daqueles que se fascinam por histórias reais capazes de desafiar nossa compreensão sobre a natureza humana, prepare-se para uma revelação que fará você questionar até mesmo os rostos mais familiares. Tudo começou em 12 de setembro daquele ano, quando o pastor Grigory Lukashenko notou algo estranho em seu cão, um animal normalmente dócil que de repente começou a escavar freneticamente a terra perto de um velho carvalho na borda da floresta próxima à propriedade dos irmãos Vasiliev. Intrigado, Grigory tentou afastar o animal, mas o cão insistia em retornar ao mesmo local, uivando como se tivesse visto algo sobrenatural. Nunca o vi assim, confessaria mais tarde o pastor em seu depoimento. Ele uivava como se o próprio demônio estivesse ali, e então sentiu um cheiro, doce e pesado ao mesmo tempo, um cheiro que só a morte tem. Dominado por uma curiosidade mórbida, Grigory começou a cavar e sob as folhas secas encontrou uma mão humana. Aterrorizado, correu até a cidade para alertar o delegado Nikolai Petrovich Salchenko, um homem endurecido por 25 anos de serviço, mas que nem mesmo ele estava preparado para o que viria a seguir. Salchenko não perdeu tempo. Reuniu 2 policiais e o médico Alexandre Ivanovich Kuznetsov e juntos seguiram para o local indicado pelo pastor. O que encontraram superou até os piores pesadelos: o corpo de uma jovem entre 20 e 25 anos com cortes precisos em partes específicas do corpo. Mas o mais perturbador não eram as marcas de violência, e sim o estado impecável da vítima. A pele estava limpa, as mãos bem cuidadas, sem calosidades de trabalho pesado, anotou Kuznetsov em seu relatório. E havia algo mais: ela estava gorda, como se tivesse sido alimentada à força antes de morrer. Não havia roupas nem pertences que pudessem identificá-la. Apenas um pequeno medalhão de prata com a imagem de São Nicolau, o protetor dos viajantes, apertado em sua mão. O delegado ordenou que o corpo fosse levado para exame e começou a interrogar os moradores sobre desaparecimentos recentes. Para sua surpresa, ninguém em Shosta havia registrado a falta de nenhuma mulher. Era como se a vítima tivesse surgido do nada. E o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, mais 2 corpos foram encontrados no mesmo local, um homem de meia-idade e um adolescente de 16 ou 17 anos. Ambos apresentavam as mesmas características: cortes cirúrgicos em áreas de maior concentração muscular, coxas, nádegas, ombros e um corpo anormalmente bem alimentado. Esses cortes não foram feitos ao acaso, escreveu Kuznetsov em seu diário, que se tornaria uma peça-chave no caso. Foram executados com precisão, como se alguém estivesse retirando partes específicas do corpo. O caso tomou um rumo ainda mais sombrio quando Salchenko, inquieto, pediu reforços às autoridades da província. Uma semana depois, chegou Dmitry Sergeyevich Volkov, um investigador renomado por sua perspicácia em crimes complexos. Alto, magro, com olhos cinzentos penetrantes e uma barba bem cuidada, Volkov foi direto ao ponto. Examinou o local dos crimes e notou algo intrigante. As 3 covas estavam a uma distância quase idêntica da propriedade dos irmãos Vasiliev, Ivan e Stepan, que haviam se mudado para Shosta 3 anos antes, vindos de uma pequena aldeia na província de Mogilev. 3 corpos, 3 anos de residência. Observou Volkov, olhando para Salchenko. Coincidência? Talvez. Mas em nosso trabalho, coincidências não existem. Os irmãos Vasiliev eram figuras respeitadas na cidade. Donos de uma padaria próspera, famosa por seus pães e tortas de carne, cujo segredo, diziam, era uma receita ancestral. Eles também eram conhecidos por sua devoção religiosa. Participavam ativamente da igreja local, organizavam reuniões em sua casa e sempre ofereciam sua culinária aos fiéis. Até o padre Mikhail os elogiava. Homens exemplares, sempre prontos a ajudar o próximo. Mas havia algo de estranho naquela perfeição. Volkov decidiu investigar o passado dos irmãos, enviando pedidos de informações a Mogilev. Enquanto aguardava, resolveu conhecê-los pessoalmente. A propriedade dos
Vasiliev era um casarão de madeira bem conservado, com um pátio amplo e uma padaria de onde exalava um aroma irresistível de pão fresco. Ivan, o mais velho, recebeu os investigadores com um sorriso caloroso e olhos azuis penetrantes. Em que posso ajudá-los, senhores? Perguntou, enxugando as mãos farinhentas no avental. Volkov se apresentou e explicou o motivo da visita. Por um instante, o rosto de Ivan se contraiu, mas ele logo recuperou a compostura. Uma tragédia terrível, lamentou, balançando a cabeça. Rezamos pelas almas dessas pobres vítimas. Mas, como podemos contribuir? Volkov explicou que estavam interrogando todos os moradores cujas terras ficavam próximas ao local dos crimes. Ivan os convidou a entrar, onde conheceram Stepan, o irmão mais novo, magro, de traços afiados e olhos escuros que pareciam transpassar quem quer que estivesse à sua frente. Os dois responderam às perguntas com tranquilidade, contando como haviam chegado de Mogiles, aberto a padaria e construído uma vida na cidade. Mas algo naqueles olhares, naqueles sorrisos calculados, fez com que Volkov sentisse um calafrio na espinha. Afinal, que segredos escondiam aquelas paredes? E por que, ao saírem, o investigador jurou ter sentido, vindo da cozinha, um cheiro que não era apenas de farinha e manteiga? Era algo mais denso, algo que, para seu horror, ele já conhecia. Com o tempo, os irmãos conquistaram uma clientela fiel. Juravam não saber nada sobre os desaparecidos e negavam ter notado algo suspeito nas redondezas de sua propriedade. Raramente vamos àquela parte da floresta, disse Stepan, com um sorriso que não chegava aos olhos. Nosso tempo se divide entre a padaria e nossas reuniões religiosas. Mas Volkov, enquanto ouvia aquelas respostas ensaiadas, percebia detalhes que não se encadeavam. Primeiro, a sincronia entre os dois. Apesar das diferenças físicas, seus gestos eram espelhados, as frases completadas um pelo outro como se partilhassem uma mesma mente, traço típico de gêmeos, não de irmãos de sangue. Segundo, a casa estava repleta de simbolismo religioso em excesso, ícones, velas, livros de orações. E entre eles, uma peça chamava atenção. Um ícone antigo de estilo incomum, retratando o sacrifício de Abraão. Curiosa peça, comentou Volkov, apontando para a imagem. Não parece ortodoxa. Ivan reagiu rápido demais. Relíquia de família. Nosso avô disse que veio de uma igreja velha obritualista. Apressa na resposta, o modo como seus dedos tremeram ao ajustar o quadro na parede, tudo isso grudava na memória do investigador como manchas de tinta fresca. Ao deixar a casa dos Vasiliev, Volkov compartilhou suas suspeitas com o delegado Salchenko. Algo aqui fedem, disse, baixando a voz. Eles são calmos demais, colaborativos demais. E aquele ícone, há algo nele que não é cristão. Há algo primitivo. Aquela mesma noite, as primeiras respostas de Mogilev chegaram. Poucas, mas reveladoras. Ivan e Stepan Vasiliev de fato haviam vivido na pequena aldeia de Zareche até 1889. Porém, o relatório do delegado local pintava um quadro perturbador. Os irmãos eram conhecidos por suas crenças religiosas excêntricas e mantinham-se afastados da comunidade. Coincidência ou não, durante os anos em que lá viveram, vários viajantes e vagabundos haviam desaparecido nas redondezas. Nada que os incriminasse diretamente, mas também nada que os inocentasse. E então veio a informação que gelou o sangue de Volkov. Eles não eram irmãos. Segundo os registros da igreja, eram gêmeos, nascidos de pais desconhecidos, adotados ainda bebês pela família Vasiliev. Gêmeos, repetiu o investigador, como se a palavra carregasse um peso oculta. Isso explicava a conexão entre eles, a sincronia, quase sobrenatural. Mas por que mentir sobre algo tão simples? No dia seguinte, Volkov decidiu revirar a propriedade dos Vasiliev em sua ausência. Aproveitando que os irmãos haviam ido à cidade buscar suprimentos, ele e sua equipe invadiram o terreno. Os celeiros revelaram apenas o esperado: lenha, ferramentas, sacos de farinha. Até que no canto mais afastado, Volkov notou algo sob a palha, um alçapão disfarçado. Vamos ver o que esconde aqui embaixo, ordenou, afastando os fardos com um chute. A tampa de madeira rangeu ao ser levantada, liberando um cheiro que fez os homens recuarem. Ar viciado, doce e podre como o hálito de uma sepultura recém-aberta. Esse mesmo fedor que sentimos nas covas do bosque, murmurou o delegado, cobrindo o nariz com um lenço. A escada de madeira os levou a um salão subterrâneo que não deveria existir. No centro, um altar de pedra manchado de escuro.
Nas paredes, símbolos gravados. Nem cruz ortodoxa nem runa pagã, mas algo entre as duas coisas, como se alguém tivesse rasgado páginas de um livro sagrado e as costurado de volta errado. Em um canto, gaiolas grandes o suficiente para um homem. Deus nos livre, sussurrou um dos policiais persignando-se. Volko aproximou-se do altar. Passou os dedos pelas manchas secas. Sangue, confirmou. E muito. Não era de animais. Não era de caça. Era o tipo de sangue que gruda na alma. No fundo da sala, uma porta escondida levava a uma cozinha improvisada. Mesas de corte, facas de todos os tamanhos, ganchos para pendurar carne. Tudo impecavelmente limpo, limpo demais. Mas o investigador sabia onde procurar, nas frestas entre as tábuas do chão, onde a água da limpeza não alcança. E lá estava, incrustado, vestígios do mesmo vermelho escuro. Agora entendo de onde vem a carne dos famosos pirogues, disse Volko, a voz tão fria que gelou o ar. Em uma gaveta, encontraram um caderno escrito em uma língua distorcida, uma mistura de cirílico com algo mais antigo, mais sombrio. O investigador guardou-o certo de que aquelas páginas continham chaves para um horror maior. De volta à superfície, a busca continuou. Debaixo do assoalho do quarto dos irmãos, um esconderijo com dinheiro, passaportes falsos e mapas marcando rotas entre Mogilev, Chernigo e Kiev. E cartas, no mesmo código do caderno. Não são apenas dois loucos, concluiu Volko, folheando os documentos. Isso é maior. Uma seita. Uma rede. Na padaria nada de anormal, exceto a quantidade anormal de carne no porão. Gelado. Cortada com precisão, empacotada como mercadoria. Leve amostras para o Dr. Kuznetsov ordenou que descubra de onde vem. Mas quando voltaram para prender os Vasiliev, era tarde. O policial deixado de vigia relatou que os irmãos haviam retornado, percebido a invasão e fugido levando apenas uma mala. Seguiram para o oeste, em direção à fronteira, disse ofegante. A caçada começou. Telegramas foram enviados a todas as estações, postos de controle montados nas estradas, grupos de busca espalhados pelos bosques. 2 dias depois, uma mensagem do delegado de um distrito vizinho, 2 homens, correspondendo à descrição dos Vasiliev, haviam sido vistos em uma pousada a 50 verstas dali, rumo à fronteira austro-húngara. Volko não hesitou. Montou a cavalo e partiu à frente do grupo, como um caçador que fareja a presa ferida. A cada légua, as pegadas ficavam mais frescas. A cada noite, o cheiro de enxofre e terra molhada, o mesmo que impregnara o porão, parecia-se intensificar no ar. Eles sabiam que estavam sendo seguidos. E pior, queriam que o seguissem. Por fim, a perseguição terminou em uma aldeia perdida nas franjas da fronteira, onde os irmãos Vasiliev tentavam subornar um guia local para conduzi-los pelas montanhas. O cerco foi rápido, quase silencioso. Nenhum grito, nenhuma resistência. Ivan e Stepan ergueram as mãos como se entregassem não apenas seus corpos, mas um fardo que há muito desejavam depositar nos ombros de outro. Seus rostos, antes marcados pela sombra da fuga, agora exibiam uma serenidade perturbadora, como se a prisão fosse apenas mais um degrau em um ritual conhecido apenas por eles. A grande obra não se interrompe, murmurou Ivan em russo impecável, fixando Volko com um olhar que parecia atravessar décadas de segredos. Nós somos apenas elos. Outros virão. De volta à Shosta, os interrogatórios começaram sob o peso de um silêncio ensurdecedor. Os Vasiliev recusavam-se a pronunciar uma única palavra na língua cifrada de seus cadernos, falando apenas no idioma que os acusava. Não negavam os assassinatos, pelo contrário, assumiam-nos com um orgulho macabro, como se cada vida ceifada fosse uma oferta aceita por forças invisíveis. Vocês não compreenderiam, repetia Stepan, os lábios curvados em algo entre um sorriso e uma careta. Nossa fé é mais antiga que suas leis. Servimos ao verdadeiro Deus, aquele que se alimenta não de preces, mas de carne e alma. Enquanto isso, nas páginas amareladas do diário decifrado pelo professor da ginásio, revelava-se um pesadelo meticulosamente anotado. A linguagem, um amálgama de eslavo antigo, bielorrusso e lituano, salpicado de termos inventados, descrevia rituais que faziam o sangue gelar. Eles adoravam uma entidade cujo nome, traduzido a força, significava algo como devorador de almas. Segundo suas crenças, consumir a carne humana não era apenas um ato de devoração, mas de assimilação. Ao ingerir a vítima, absorviam sua essência, sua força, seus medos
E as almas mais suculentas, explicava o professor com a voz trêmula, eram aquelas engordadas antes do sacrifício, como gado preparado para o abate. Mas o horror não terminava aí. Os cadernos mencionavam outros irmãos e irmãs espalhados por vilas e cidades, Kiev, Moscou, Varsóvia, até mesmo na Prússia. Os Vasiliev não eram meros assassinos, eram sacerdotes de uma rede que se estendia como raízes podres sob o império. E o pior, eles não agiam sozinhos. Suas padarias, seus banquetes, suas generosas ofertas aos vizinhos não eram atos de caridade, mas armadilhas. Eles serviam pirogues de carne humana em suas próprias mesas, revelou o professor, a caneta escorregando entre seus dedos suados. Convidavam a cidade para festejar, e faziam deles cúmplices sem que soubessem. A notícia se espalhou como um incêndio em Shosta. Quem havia provado os doces dos Vasiliev? Quem havia elogiado o sabor único de seus pratos? Médicos foram inundados por pacientes histéricos, convencidos de que carregavam no estômago não apenas comida, mas pecado. Mulheres desmaiavam nas igrejas. Homens armavam-se com facões, jurando limpar a cidade de demônios disfarçados. Volkov, porém, mantinha os olhos fixos no horizonte mais sombrio. Entre as cartas apreendidas, uma menção repetia-se como um presságio, um grande conselho marcado para o ano seguinte em Kiev, onde os fiéis se reuniriam para um banquete da Ascensão. Precisamos impedir essa reunião, disse ele a Salchenko, a voz baixa, mas cortante, como uma lâmina. Porque se eles estão planejando um festim, Deus sabe quantas almas serão servidas à mesa. Os interrogatórios subsequentes arrancaram mais fragmentos da verdade, ou do que dela restava. Os irmãos eram gêmeos, nascidos em uma aldeia bielorrussa onde o culto já apodrecia há gerações. Desde crianças foram moldados para o sacrifício, aprendendo a língua sagrada, os cortes precisos, a arte de prolongar a agonia. A carne humana é sagrada, confessou Ivan, os olhos brilhando com um fanatismo que nem as grades da prisão conseguiam apagar. Quanto mais dor, mais doce a alma. Por isso nunca matávamos rápido. Stepan, mais reticente, rompeu o silêncio apenas uma vez em um transe febril, recitando uma prece gutural que fez o tradutor empalidecer. Benditos os que devoram a carne dos homens, pois herdarão o poder das almas consumidas. Benditos os que bebem o sangue dos inocentes, pois conhecerão a eternidade. Cada página decifrada, cada nome desvendado confirmava o pior. Os Vasiliev eram apenas dois nós em uma teia muito maior. Seus correspondentes padeiros em Varsóvia, donos de tavernas em Moscou, açougueiros em Vilna, seguiram o mesmo script, negociavam com a morte disfarçada de hospitalidade. Isso não é uma série de crimes, advertiu Volkov às autoridades provinciais, a voz ecoando no salão vazio. É um sistema, uma máquina que funciona há séculos, e nós nem sabemos onde ela termina. Em outubro de 1892, o tribunal sentenciou os irmãos à forca. Não houve apelação, nem arrependimento. Recusaram o sacerdote ortodoxo com um desdém que gelou até os carrascos. Nosso Deus não é o de vocês, cuspiu Ivan, enquanto a corda era ajustada em seu pescoço. Ele nos espera. E a obra nunca para. Stepan, mudo até o fim, sussurrou algo em sua língua proibida nos segundos finais. O tradutor, presente à execução, recuou como se tivesse levado um tapa. Mais tarde, negou-se a repetir as palavras, limitando-se a murmurar. Era uma maldição. Não para eles. Para todos nós. Mesmo após a morte dos Vasiliev, a sombra do culto persistia. As batidas policiais em Kiev, Moscou e Varsóvia resultaram em mais prisões, famílias inteiras que, como eles, transformavam farinha e açúcar em armadilhas. Mas muitos nomes da lista original desapareceram. Alguns fugiram. Outros, suspeitava Volkov, nunca existiram. Fantasmas criados para confundir os caçadores. Temo que apenas arranhamos a superfície, escreveu ele em seu relatório final, a tinta manchando o papel como sangue seco. Eles existem há séculos. Aprenderam a se esconder. Hoje você pode sentar à mesa com um homem que amanhã lhe oferecerá um pirogue, e sorrirá enquanto você o elogia. A história dos irmãos Vasiliev virou lenda e pesadelo. Jornais de São Petersburgo a Odessa estamparam manchetes sensacionalistas. Os canibais de Shosta, o banquete dos demônios. Testemunhas como a senhora Krashenko repetiam em lágrimas. Eles nos davam comida com tão boa vontade, como podemos não suspeitar? Mas entre as linhas dos artigos, uma pergunta permanecia sem resposta.
como um eco nas câmaras escuras das padarias abandonadas. Quantos ainda estão por aí? Os documentos apreendidos com os criminosos revelavam uma verdade ainda mais aterradora. Células como a dos Vasilieu operavam em dezenas de cidades, espalhadas, como um câncer silencioso pela nação. Cidadãos comuns, sem desconfiar, tornavam-se cúmplices involuntários de rituais macabros cada vez que sentavam à mesa, porque o que estavam comendo poderia muito bem ser carne humana. E o pior, eles sabiam disso. Os fiéis do culto chamavam isso de comunhão sagrada. Dmitry Sergeyevich Volkov, o investigador cuja obstinação desvendou o caso dos irmãos Vasilieu, não se contentou com a glória efêmera de uma promoção ou com os elogios vazios do governador. Para ele, aquelas prisões eram apenas o primeiro golpe em uma hidra muito maior. Não posso voltar à rotina sabendo que eles ainda estão entre nós, escreveu em uma carta febril ao colega Andrei Nikolsky, a tinta quase furando o papel. Esses homens não são criminosos comuns. São fanáticos. Fanáticos não recuam, eles morrem por sua fé. Isso os torna mais perigosos que qualquer assassino. Obcecado, Volkov mergulhou nos arquivos do caso como um homem possesso. Entre pilhas de depoimentos, cartas cifradas e o diário dos Vasilieu, cujas páginas exalavam um cheiro doce e podre, como de carne em decomposição, ele começou a desvendar os fios de uma teia ancestral. Com a ajuda de linguistas e criptógrafos, reconstruiu a história de uma seita que não deveria mais existir. Seus primeiros traços remontavam à era pagã, nas florestas densas da atual Bielorrússia. Lá, entre tribos que adoravam deuses esqueléticos, nasceu um culto singular. Enquanto outros desapareceram com a chegada do cristianismo, esse se adaptou, aprendeu a se esconder. Eles se disfarçavam de cristãos perfeitos. Explicava Volkov em reuniões secretas no Ministério do Interior, a voz baixa como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Rezavam missas, faziam doações à igreja, casavam-se com filhas de nobres. Mas à noite nos porões de suas casas, continuavam a alimentar seu Deus antigo com sangue fresco. Com o tempo desenvolveram uma estrutura tão complexa quanto letal, uma linguagem de sinais, uma hierarquia de ferro e métodos de infiltração que fariam inveja a qualquer serviço secreto. Penetraram em todas as camadas da sociedade, dos servos aos aristocratas, dos mercadores aos burocratas. E o mais perturbador, não se limitavam às fronteiras do Império Russo. Seus tentáculos estendiam-se pela Áustria, Hungria, pela Prússia, pelo Império Otomano, e sim, até além do oceano, nos Estados Unidos. Uma rede internacional, sublinhava Volkov, os dedos cravaram-se na mesa, e seu modus operandi é sempre o mesmo. Abrem padarias, açougues, restaurantes, lugares onde a carne é moeda corrente, onde um corpo a menos passa despercebido. As vítimas, sempre as mesmas, mendigos cujos desaparecimentos ninguém investigava, prostitutas sem família, estrangeiros sem documentos. Eles os engordam. Como gado, descobriu Volkov nos registros dos Vasilieu. Alimentam-nos por semanas, às vezes meses, até que a carne esteja no ponto para o ritual. A hierarquia do culto era implacável. Nos escalões inferiores, os caçadores encarregados de recrutar presas, acima, os guardiões que mantinham os cativos em cativeiro, depois, os carniceiros especialistas em abate e desmembramento. No topo, os sacerdotes, como os irmãos Vasilieu, que oficiavam os banquetes sagrados e disseminavam a doutrina. Mas até eles não eram o ápice. Há algo acima, insistia Volkov, folheando cartas onde uma frase se repetia como um mantra: o Conselho dos 13, um círculo de ancianos que, segundo os documentos, comandava a organização desde as sombras. E foi em uma dessas cartas que Volkov encontrou a pista que mudaria tudo. Grande encontro está marcado para Kiev, maio de 1893. Todos os eleitos devem comparecer, com a bênção do ministro, e uma equipe de agentes selecionados a dedo. Volkov arquitetou uma armadilha. Por meses, seus homens vigiaram cada padaria, suspeita cada açougue com cheiro de podridão, cada restaurante onde os clientes pareciam demasiado interessados na procedência da carne. E então, como moscas atraídas pelo mel, eles começaram a chegar. Nobres de São Petersburgo, mercadores de Varsóvia, um homem de negócios vienense com cicatrizes ritualísticas nas mãos, todos convergindo para uma mansão recém-inaugurada nos arredores de Kiev, propriedade de um tal Grigori Nazarov, suposto filantropo agrícola. Vi células sendo descarregadas, cobertas por panos, relatou um agente, a voz trêmula
e debaixo dos panos, ouvi gemidos. Na noite de 7 de maio, Volkov deu o sinal. Centenas de policiais e cossacos cercaram a propriedade ao amanhecer, armados não só com rifles, mas com cruzes e água benta porque, como o próprio Volkov advertira, esses demônios não se renderão, sem levar alguém consigo. O que encontraram dentro ultrapassou até os pesadelos mais sombrios. No porão, jaulas apinhadas de corpos vivos, homens esqueléticos, mulheres com olhares vazios, crianças cujos ossos se destacavam sob a pele. Alguns, porém, estavam grotescamente obesos, preparados para o banquete. No salão principal, um altar de pedra negra, banhado em cera de velas e decorado com ossos humanos. Nas paredes, afrescos que retratavam cenas de canibalismo com um realismo doentio. E na cozinha adjacente, eles iam começar hoje, escreveu Volkov no relatório, a letra tremendo. 20 pessoas. 20 pratos principais. Entre os detidos, uma mistura grotesca de nacionalidades e classes. Russos, poloneses, alemães, até um americano de Boston, todos unidos pela mesma fé depravada. Mas o verdadeiro choque veio quando, entre os papéis de Nazarov, Volkov encontrou um nome que gelou seu sangue, porque o líder supremo do culto não era um estranho, era alguém que ele conhecia. O nome que fez o sangue de Volkov gelar pertencia a Grigori Semyonovich Nazarov, não um simples comerciante, mas um dos 13 anciãos, figura central na hierarquia do culto. Quando o interrogaram, Nazarov fixou Volkov com um sorriso desdenhoso, os lábios curvados em desafio. Acha que nos derrotou? Cortou apenas uma cabeça da hidra. 2 novas crescerão em seu lugar. Nosso culto existia muito antes de você nascer, e sobreviverá depois de sua morte. Recusou-se a revelar os nomes dos demais anciãos, limitando-se a declarar que estavam a salvo e que a grande obra prosseguia. Mas entre os documentos apreendidos em seu gabinete, Volkov encontrou algo ainda mais sinistro: uma lista cifrada, nomes e locais codificados, possivelmente a chave para identificar os demais líderes. Devemos decifrá-la sem demora, insistiu em seu relatório, as palavras quase rasgando o papel. Cada hora de atraso dava aos fugitivos tempo para apagar rastros ou desaparecer. Os melhores especialistas do Ministério do Interior e criptógrafos do Exército foram convocados. O código, no entanto, revelou-se diabólico, não apenas substituição de letras, mas símbolos arcano, cujo significado só os iniciados conheciam. Enquanto isso, os detidos da propriedade de Nazarov foram transferidos para uma prisão de alta segurança em Kiev, onde Volkov pessoalmente supervisionou os interrogatórios. A maioria calou-se, respondendo apenas no idioma secreto do culto. Mas alguns, especialmente os de baixa hierarquia, desesperados por clemência, começaram a falar. E o que revelaram era pior que qualquer pesadelo. O culto chamava a si mesmo de Irmandade dos Devoradores de Almas, fundada, segundo eles, nos tempos pagãos por um sacerdote chamado Velimir. Este, diziam, recebeu uma revelação de uma entidade ancestral que se autodenominava o Devorador. A alma humana não se eleva após a morte, permanece na carne. E quem a consome herda seu poder. Quanto mais almas você devora, mais forte se torna, explicou um ex-professor de Varsóvia, os olhos brilhando com fanatismo. No início, éramos um pequeno grupo, como qualquer tribo. Mas quando o cristianismo chegou, tivemos que nos esconder. Desenvolveram então uma rede de conspiração tão intrincada que até seus próprios membros viviam duplas vidas, frequentavam igrejas, faziam caridade, mas serviam ao devorador em segredo. Éramos lobos em pele de cordeiro, confessou outro detido. Os rituais, porém, eram o coração de sua depravação. As vítimas, preferencialmente jovens, saudáveis, puros de alma, virgens ou aqueles sem crimes graves, eram sequestradas e mantidas em cativeiro, engordadas com ervas e poções que, segundo eles, purificavam a essência espiritual. Um corpo magro significa uma alma fraca. Um corpo gordo, uma alma poderosa, justificou um deles com fria convicção. Quando chegava a lua cheia, o sacrifício começava. A morte era lenta, prolongada. O sofrimento enriquece a alma, diziam. Depois, o corpo era dissecado com precisão cirúrgica. Coração, fígado, cérebro, músculos específicos, as partes onde, segundo suas crenças, a força vital se concentrava. Essas porções eram preparadas em banquetes rituais, consumidas pelos membros em cerimônias que duravam até o amanhecer. Mas havia um propósito ainda mais sinistro.
Não se trata apenas de comer carne humana, revelou o ex-professor, a voz baixando para um sussurro. Trata-se de espalhar sua influência. Cada pessoa que, sem saber, prova a carne de uma vítima fica marcada. Por isso abrimos padarias, restaurantes, açougues, anos servindo comida comum, ganhando confiança, até que, em datas sagradas, misturávamos o outro ingrediente. Volkow, embora cético quanto ao misticismo daqueles depoimentos, não duvidava da ameaça real. Aquela organização era uma metástase social infiltrada em camadas que nem mesmo o Império suspeitava. E então, após semanas de trabalho exaustivo, os criptógrafos quebraram parte do código. O documento de Nazarov continha 9 dos 13 anciãos, altos funcionários, comerciantes abastados, um professor universitário e um sacerdote ortodoxo. Isso explica por que ninguém os descobriu antes, escreveu Volkow, a caneta quase furando o papel. Eles estão dentro do sistema. Tem proteção nos lugares mais altos. O ministro do Interior, ao ler o relatório, ordenou uma operação relâmpago, 15 de junho de 1893, simultaneamente em todas as localidades listadas. Sigilo absoluto. Nenhuma informação poderia vazar. Na data marcada, polícia e gendarmes invadiram as residências. Os resultados foram estarrecedores. 8 dos 9 alvos foram capturados. Apenas um escapou, Alexei Mikhailovich Kovalyov, professor da Universidade de Moscou, alertado, suspeitava Volkow por alguém de dentro do próprio governo. Nas casas dos presos encontraram provas irrefutáveis, altares ocultos, roupas rituais, livros em linguagem cifrada, e em alguns casos, restos humanos preservados para cerimônias futuras. Mas a descoberta mais horripilante veio da propriedade do padre Ignat, um sacerdote de uma pequena cidade em Tver. No porão de sua casa, 5 crianças, entre 8 e 12 anos, estavam encarceradas, sequestradas de diferentes regiões. Eles seriam purificados no solstício de verão, confessou o religioso durante o interrogatório, os olhos arregalados em êxtase doentio. Eu fazia isso, em nome de Deus. E então, como se o inferno tivesse aberto suas portas, ele sorriu. Seus delírios não paravam por aí. Em sua mente turva, o padre Ignat mesclava conceitos pagãos com uma distorcida interpretação da fé, convencido de que apenas através do sacrifício da carne se poderia alcançar a verdadeira salvação da alma. As prisões que se seguiram abalaram a nação até a medula. Jornais estampavam manchetes explosivas: conspiração canibal, um culto satânico infiltrado na igreja, traidores de batina, o horror por trás dos sorrisos piedosos. A sociedade se dividia entre a revolta e a incredulidade. Como acreditar que homens respeitados, aqueles que abençoavam casamentos, ouviam confissões e consolavam os moribundos, pudessem esconder tamanha monstruosidade? Conheci o padre Ignat por 20 anos, balbuciava um paroquiano atordoado, as mãos trêmulas apertando um rosário. Ele batizou meus filhos, deu a extremunção à minha esposa. Não é possível, não pode ser verdade. Mas as provas eram irrefutáveis. Nos esconderijos dos anciãos do culto, além dos instrumentos de tortura e dos diários macabros, foram encontrados documentos que mapeavam uma teia de cumplicidade estendida por cidades e fronteiras. Uma segunda onda de prisões se abateu sobre a Rússia, arrastando cerca de 100 suspeitos, médicos, professores, comerciantes, todos unidos pelo mesmo juramento de sangue. No entanto, para Dmitry Volkow, a vitória era amarga. Destruímos uma cabeça da Hidra, mas a bestia ainda vive, escreveu em seu relatório final, a tinta quase furando o papel. Eles existem há séculos, suas raízes são profundas demais para serem arrancadas em uma só investida. Recuarão, se reorganizarão, ressurgirão com novos nomes, novos rostos. O que mais o atormentava era o fato de que 4 dos 13 anciãos permaneciam anônimos, e o mais perigoso de todos, o professor Kovales, havia desaparecido como fumaça. Homens como ele, dotados de intelecto, influência e recursos, não se rendiam tão facilmente. Devemos permanecer vigilantes, advertia Volkow. A ameaça não foi eliminada. Apenas se retirou para as sombras. O julgamento dos membros do Bratstvo Poziratelei a Irmandade dos Devoradores de Almas, tornou-se o processo mais chocante do século. Dada a posição social dos acusados e a natureza abjeta de seus crimes, as audiências foram realizadas a portas fechadas. Mas os murmúrios vazavam, relatos de rituais onde crianças eram servidas como pão sagrado, de orgias onde o vinho era misturado
com sangue de juramentos selados com pedaços de carne humana. A maioria dos réus foi condenada à forca. Alguns, os de escalão inferior que delataram seus superiores, receberam penas de trabalhos forçados na Sibéria. Seus bens foram confiscados, seus nomes riscados dos registros oficiais como se o próprio Estado quisesse apagar sua existência da memória coletiva. Volkov, condecorado com a Ordem de São Vladimir e promovido por seu zelo implacável, deveria ter se contentado com a glória. Mas o investigador sabia que a batalha estava longe do fim. Nosso trabalho não terminou, confessava em cartas ao amigo Nikolsky. Muitos escaparam. Enquanto estiverem soltos, ninguém está a salvo. Obsessivo, ele seguiu o rastro de Kovalev até Viena, depois a Budapeste e então Constantinopla. Sempre um passo atrás, como se o fugitivo fosse alertado por forças ocultas. Em sua última missiva datada de 12 de janeiro de 1894, Volkov anunciava ter localizado Kovalev em uma cidade fronteiriça entre o Império Otomano e a Rússia. Partirei amanhã. Dessa vez não escapará, escreveu, a determinação transbordando nas linhas. Uma semana depois, seu corpo foi encontrado em uma casa abandonada nos arredores da cidade. O laudo oficial atribuía a morte a um acidente trágico, uma queda na escada, o pescoço quebrado. Mas quem conhecia os detalhes do caso sabia, aquelas marcas no chão não eram de um tropeço, eram de uma luta, de um homem arrastado para a escuridão por aqueles que não poderiam permitir que a verdade viesse à tona. Com a morte de Volkov, as investigações sobre a Irmandade foram engavetadas. As autoridades, satisfeitas com as prisões e execuções dos líderes mais visíveis, declararam o caso encerrado. Os arquivos foram selados nos porões do Ministério do Interior, onde permaneceram esquecidos até a Revolução de 1917. Mas o culto, como um vírus adormecido, nunca desapareceu de fato. Nos anos seguintes ecoaram casos isolados, demasiado semelhantes para serem coincidência. Em 1912, um açougueiro de Rostov foi preso após denúncias de que seu porão abrigava corpos humanos esquartejados. Em 1927, uma padaria clandestina em Minsk foi desmantelada depois que se descobriu que sua receita secreta incluía gordura e sangue humanos. Em 1952, um grupo em Leningrado foi detido por realizar banquetes onde a iguaria principal, segundo testemunhas, era carne de origem incomum. Cada incidente foi tratado como um crime isolado. Nenhuma conexão oficial foi estabelecida. Até que décadas depois, com a abertura dos arquivos da KGB nos anos 1990, vieram à luz documentos perturbadores, relatórios de vigilância sobre grupos suspeitos de reviverem os rituais do Bratstvo, anotações sobre reuniões noturnas em florestas, desaparecimentos inexplicáveis, símbolos gravados em ossos. Algo, ou alguém, havia sobrevivido. E como Volkov temera, estava apenas esperando o momento certo para voltar.